Então, uma boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais este webinar da Direção-Geral de Educação, aqui da Direção de Serviços de Projetos Educativos. Enfim, é um webinar na sequência de muitos outros que temos vindo a realizar. Este, no âmbito do domínio da cidadania e participação democrática. É evidente que nunca conseguimos falar, quando falamos da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, não conseguimos objetivamente falar de um domínio de per si. Temos que falar de vários domínios. Não falamos objetivamente de cidadania e participação democrática sem falar de mundo do trabalho, não falamos de mundo do trabalho sem falar de empreendedorismo, não falamos de empreendedorismo sem falarmos de desenvolvimento sustentável, não falaremos de desenvolvimento sustentável sem falarmos de educação ambiental, ou de direitos humanos, ou de interculturalidade, ou de igualdade de género. Portanto, há aqui uma série de domínios que se vão compaginando e se vão interligando no sentido de proporcionar uma cidadania cada vez mais ativa aos jovens. E é no âmbito dessa cidadania que preconizamos que surge este webinar denominado Cidadania e Participação Democrática. Ou seja, aquilo que pretendemos essencialmente é falar um pouco hoje sobre o poder local democrático, o poder local que está próximo de cada um de nós, enquanto munícipes de um determinado concelho, e que está próximo de cada um de nós, próximos de uma junta de freguesia, daquela freguesia mais pequenina ou maior onde habitamos. E, portanto, gostava de deixar desde já um agradecimento expresso à Ana Teresa Vicente, à Bárbara Dias, à Ana Lopes e também à Diana, que é uma aluna que está aqui e que nós gostamos muito de ter a participação dos jovens nestas conferências. É uma forma de percebermos exatamente o que pensam, de percebermos que caminho gostariam de ver trilhados por nós, que já temos este cabelo assim um bocadinho mais branco e que eventualmente não o trilhámos na altura certa, e tentarmos aqui perceber até que ponto estas dinâmicas podem ser transmitidas dentro da escola. Mas mais importante do que transmitir dentro da escola é fazê-lo para o exterior. É fazer saltar os muros da escola na perspectiva que, cá fora, no exterior, nós, enquanto professores, enquanto técnicos, enquanto autarcas, possamos também ser agentes de transformação. Transformação de uma sociedade que se quer cada vez mais inclusiva e que se quer cada vez mais participada. Inclusiva, e quando falamos de inclusividade e de inclusão, vem-nos à cabeça, objetivamente, nomeadamente para o pessoal docente, as questões ligadas ao Decreto-Lei 54. Quando falamos de participação e de autonomia e flexibilidade curricular, vem-nos à memória claramente o Decreto-Lei 55. E é por aqui que temos que andar, depois com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e, objetivamente, com as questões, todas elas intrínsecas à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, onde não podemos dissociar essa mesma estratégia, com os seus 17 domínios, de tudo aquilo que as aprendizagens essenciais de cada uma das disciplinas vêm transpor para a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E, portanto, é isto que pretendemos hoje aqui, como pretendemos nos outros webinars, todos que temos vindo a realizar. Hoje, tentar perceber o que é que faz o poder local, qual é a participação que podemos ter no poder local e porque é que é importante haver poder local. E os nossos conferencistas são pessoas com uma experiência larga no poder local e com uma experiência muito apreciável de diferentes áreas políticas, mas que pretendem essencialmente fazer um elemento, que têm como padrão um objetivo comum, que é sempre fazer aquilo que à data parece melhor para as suas populações, para os seus municípios, etc, etc. E, portanto, esta era a minha introdução, por assim dizer, para dar o pontapé de saída. Não quero deixar hoje aliás, como faço sempre, mas hoje de uma forma um bocadinho mais entusiasmada, de fazer um agradecimento à Elsa Mota, que está aqui, da minha equipa, que está aqui a coordenar tecnicamente toda a emissão, à Madalena Calado, ao Rui Lourenço e à Conceição Pérez. Mas gostava de fazer um agradecimento muito especial ao Laurindo Ladeiras, à minha Laurindinha, posso dizer aqui agora, assim, ao vivo e a cores, que amanhã é o seu último dia de trabalho. Aposenta-se amanhã. E, portanto, para ela, em nome da Direção de Serviços de Projetos Educativos, em nome da Direção-Geral de Educação, um beijinho muito grande. Estamos cá, sempre, a Laurinda estará de um lado, nós estaremos do outro, mas eu sei, aliás, porque ainda de manhã, era 9 da manhã, estávamos os dois à conversa,
que sei que podemos todos continuar a contar com a Laurinda, que fez muitos dos contactos que estão aqui e que ainda hoje, nós estamos aqui entre Évora e Loulé, num périplo que andamos a fazer com os corredores de cidadania nas escolas, e foi a Laurinda que montou toda a estrutura para que este périplo arrancasse da forma que arrancou e tão bem como arrancou. Portanto, Laurinda, muito obrigado, um beijinho muito grande e um excelente webinar para todos. Tudo bom? Está bem? Tchau. Madalena. Muito obrigada. Muito obrigada. Laurinda, um beijinho. Madalena, beijinho, chefe. Obrigada. Nada, adeus. Obrigada, um beijinho. Ora, vamos então continuar com o nosso webinar. Vamos agora passar à nossa primeira oradora, a doutora Ana Vicente, que tem uma licenciatura em Sociologia pelo ISCTE, também tem a prática na área das sociedades e políticas europeias, assim como políticas públicas. Já foi presidente da Assembleia Geral do AMSUL, presidente da Assembleia Municipal de Palmela e ex-presidente da Câmara Municipal de Palmela. Deixo-vos então com ela para nos falar sobre a sua experiência. Boa tarde a todas e a todos. Gostava em primeiro lugar de agradecer à Direção-Geral de Educação o convite que me fizeram, particularmente ao Dr. José Carlos de Sousa, também ao Dr. Rui Lourenço e sobretudo deixar aqui uma grande saudação já, um cumprimento especial a estas parceiras de webinar, sendo que não nos conhecemos pessoalmente, mas provavelmente parte dos nossos percursos foram-se cruzando e vão-se cruzando. Eu ia começar por dizer algumas das reflexões que fiz a propósito deste vosso convite e que têm a ver com o seguinte. Primeiro, tenho a sensação de que hoje gostaria de estar aqui no papel de quem está a iniciar funções, nomeadamente numa junta de freguesia, porque é o sinal, tanto quanto percebi, da aproximação ao poder local. E eu quero dizer-vos que a minha experiência nas diversas intervenções que tive e contactos com o poder local não podia ser naturalmente mais positiva e mais enriquecedora. Penso que nós temos aqui uma partilha que eu gostaria de fazer da seguinte forma. O poder local é para muitos um conceito às vezes um bocadinho abstrato, para outros um conceito demasiado prático e para outros ainda uma mistura entre dimensão prática e dimensão teórica e abstrata que é preciso frequentemente clarificar e recordar do que é que estamos a falar. O Dr. José Carlos, na sua intervenção, referiu aqui algumas das palavras, eu diria que palavras-chave, que obviamente nos orientam e devem orientar quem reflete sobre o poder local e quem intervém no poder local. O poder local democrático é parte absolutamente indispensável daquilo que foi a construção de um Estado de Direito e, portanto, de um Estado de Direito democrático em Portugal, e o poder local é, assim, um dos seus principais pilares. O poder local é visto como um dos fatores mais importantes no desenvolvimento do nosso país, marcado naturalmente pelo fator democracia, liberdade e, portanto, por esta construção de que tem vindo a ser alvo desde 1974, mais exatamente 76, com as primeiras eleições livres, não é? Para as quais elegemos as autarquias locais, até ao momento. E qual é a grande diferença? Primeiro, nós, antes de 1974, ou 76, para ser mais exata, nós tínhamos autarquias locais. A grande diferença é que as autarquias, as câmaras municipais, por exemplo, eram designadas, o presidente da Câmara, nomeadamente, era designado pelo próprio governo. E, portanto, essa não podia ser naturalmente uma forma de referir um órgão
democrático e, sobretudo, um órgão que representasse diretamente as suas populações e os interesses das populações que lhe estariam subjacentes. Portanto, o primeiro grande marco, naturalmente sem querer ser exaustiva neste aspecto mais de definição de conceito, mas que é importante, o primeiro grande marco e a primeira palavra-chave que nós devemos usar quando pensamos ou quando queremos falar de poder local, eu diria que é efetivamente esta ideia de democracia, liberdade, ou seja, o poder local democrático, é disto que nós estamos a falar, eleito diretamente pelas pessoas. Depois, quando queremos passar a uma definição um bocadinho mais concreta já, nós dizemos que o poder local está organizado entre freguesias, municípios e regiões. Enfim, não vou falar nem de freguesias nem de regiões. As regiões porque não estão efetivamente concretizadas no nosso plano nacional. Nós temos apenas as regiões, neste caso, no caso dos arquipélagos, e as regiões administrativas que estavam previstas e que estão previstas ainda na Constituição para o continente, ou seja, para o país no seu todo, não existem, nunca foram concretizadas. Portanto, o que existe verdadeiramente são as freguesias e são os municípios. Ora, detendo-nos nos municípios, porquê? Não porque sejam mais importantes do que as freguesias, mas porque é, digamos que, a minha experiência concreta e aquilo de que vos posso falar com mais propriedade aconteceu exatamente ao nível do município. O município tem dois órgãos, tem a Câmara Municipal, que é o órgão executivo, e tem a Assembleia Municipal, que é o órgão deliberativo. De certo modo, a freguesia tem uma estrutura semelhante, com a figura da Junta de Freguesia, que é o órgão executivo, e a Assembleia de Freguesia, que é o órgão deliberativo. Uma das grandes diferenças, podemos dizê-lo assim de forma muito simples, uma das grandes diferenças está exatamente no domínio das competências de um e outro órgão. Por definição, as freguesias cuidam e têm como competências diretas ou competências delegadas pelas câmaras municipais funções normalmente muito próximas da vida dos cidadãos. Os municípios as câmaras municipais, o órgão executivo do município, continuando a ter uma função muito próxima das pessoas, apesar de tudo já têm que intervir em problemas a uma escala maior. E, portanto, entre Câmara Municipal e Assembleia Municipal há uma definição clara de competências. Têm sido, enfim, muitas as alterações e os diplomas legais que ajudam a clarificar as competências das autarquias locais, mas eu diria que talvez o mais emblemático e aquilo que pode ser aconselhado a quem quer estudar com mais detalhe as funções, eu diria que as leis 75 de 2013, com todas as alterações que entretanto foram introduzidas, mas também a lei 169 de 1999, com as suas sucessivas posteriores alterações, são talvez digamos que os diplomas que melhor ajudam ou que mais facilmente ajudam a enquadrar as funções, neste caso, da Câmara Municipal, do município, da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e também das freguesias. O que é que eu gostaria de destacar nesta pequena reflexão? Primeiro, dizer que, de entre as palavras, se tivesse que eleger palavras-chave, para além desta ideia de poder local democrático, eu gostaria exatamente de eleger uma expressão que me parece muito importante e que é a expressão de que a educação, como motor de desenvolvimento social, desenvolvimento humano e, portanto, de forma naturalmente indissociável, como forma de desenvolvimento das nossas sociedades, a partir do território local, naturalmente. A educação como algo que não acontece só na escola e que tem um espaço mais amplo para acontecer, sendo que esse espaço amplo pode ser efetivamente o espaço do território concelhio.
E, por outro lado, a ideia de que a participação é algo que pode naturalmente ser um fator diferenciador na educação, nesta educação como motor para o desenvolvimento, na educação para a cidadania, no desenvolvimento e na afirmação de um poder local mais qualificado e que responda melhor às necessidades das pessoas. Porque esta é outra das ideias-chave. O poder local existe e foi, no fundo, constituído e é isso que está no objetivo dos autarcas, quando são eleitos, efetivamente interpretar e responder às necessidades das suas populações e respectivos, naturalmente propondo modelos de desenvolvimento aos respectivos territórios. O caso que eu conheci bem, enfim, foi o caso de Palmela. Eu fui Presidente de Câmara 12 anos em Palmela, fui vereadora, antes de ser Presidente de Câmara fui vereadora durante 4 anos em Palmela e antes de ser vereadora fui adjunta do Presidente da Câmara na altura durante 4 anos também. Portanto, isto significa um percurso de 20 anos na Câmara Municipal de Palmela e depois um percurso de, enfim, complementarmente de 8 anos como Presidente da Assembleia Municipal. Hoje ainda sou membro da Assembleia, já não sou Presidente. E é curioso porque a primeira experiência que tive, o meu primeiro contacto justamente com as autarquias locais foi quando fui eleita, na altura, a fazer 19 anos, fui eleita para uma Assembleia Municipal. Enfim, como jovem, numa lista, na altura ainda como independente, e de facto o primeiro contacto que tive com o poder local deixou-me aquele misto de, por um lado, a sensação de saber a pouco, porque muitas vezes numa Assembleia Municipal temos a sensação de que tocamos pouco a realidade que acontece no território e, por outro lado, o desejo de conhecer mais e conhecer melhor. Depois, gostava de dizer, para fazer a ponte com a escola, que a minha primeira experiência, neste caso, como jovem que se preocupava e queria ter um papel na sua escola e nas questões que diziam respeito aos estudantes na altura, a minha primeira experiência dizia, enfim, para além de uma participação numa associação de estudantes, como era normal, a participação num projeto, provavelmente não é original e muitos de nós passamos por projetos deste tipo, o projeto de criação de um jornal de parede na escola, a que demos o título de Silêncio Não Obrigado. Enfim, não é original, ou não era muito original, mas naturalmente tinha um significado muito especial e foi exemplo desta vontade e desta necessidade que os alunos, os jovens em geral, também têm de perceber o mundo que os rodeia. Há projetos especiais que existem em desenvolvimento nos municípios e eu julgo que, no caso da Câmara Municipal de Palmela, Palmela foi pioneira em alguns municípios, em alguns projetos de ligação à escola. Na altura, entrava-se no conceito, enfim, nos anos 90 e depois nos anos 80 e depois anos 90, a máxima era a ligação escola-meio. É? E a necessidade da escola se articular com o meio, do meio se relacionar com a escola. E é muito interessante porque esses conceitos foram evoluindo e hoje um dos conceitos que nós obviamente elegemos como conceito primordial para falar da relação entre a escola e o meio é indiscutivelmente o conceito de cidadania, o conceito de desenvolvimento local intimamente ligado ao papel da escola, dos jovens, dos professores, mas também dos pais. Palmela foi pioneiro, dizia, em alguns projetos, nomeadamente começámos, enfim, ainda sou do tempo, não é? Eu que já tenho este estatuto de dinossauro, dos tempos do orçamento participativo, do presta-contas, passámos para uma fase um bocadinho mais ampla e mais conceptual, em que falávamos já de uma gestão pública participada como algo que se queria mais
do que a indicação de políticas que eram feitas especialmente para os jovens ou para populações muito específicas, e passámos por projetos como o Eu Participo, projetos de democracia participativa. Hoje em dia, no caso do município de Palmela, continua a falar-se do projeto Agente do Bairro, projeto sempre com a preocupação de pensar uma gestão pública transparente, profundamente ligada aos interesses das comunidades e, no fundo, uma tentativa de fazer melhor, porque partimos sempre da convicção de que as prioridades são naturalmente melhor definidas quando são pensadas em conjunto com as pessoas. E, portanto, independentemente do mandato direto que os autarcas, o Presidente de Câmara, os vereadores, os membros da Assembleia Municipal, etc., têm para exercer os projetos com os quais se candidatam, independentemente disso ou para além disso, há um papel essencial que continua a ser destinado e a dar lugar aos cidadãos em geral. E entre os cidadãos há um papel muito importante, que já percebi que não vou ter tempo para abordar, que era o papel específico dos jovens e que tem que ver com aquilo que as escolas podem fazer também neste conceito de democracia local. No caso de Palmela, enfim, não vou ter tempo de falar disto, mas é muito interessante, quem tiver a oportunidade de o fazer, poder percorrer um bocadinho no site do próprio município e nos documentos que o identificam, o conjunto de projetos socioeducativos de relação entre o município e as escolas, projetos que vão desde o pré-escolar ao 12º ano, incentivos às escolas e aos professores para criarem projetos que envolvam a participação dos alunos e o relacionar, neste caso, dos alunos com a comunidade, para aí encontrar uma melhor solução aos seus problemas específicos, isto é, a autarquia também pode dar resposta aos problemas dos alunos nas escolas e aos problemas da comunidade educativa, mas, por outro lado, a comunidade educativa pode ajudar, obviamente, as autarquias a afirmarem e confirmarem a importância de projetos de desenvolvimento local em que a participação é um elemento central. Portanto, as dimensões são muitas, isto pode acontecer na área dos interesses e das necessidades mais específicas dos jovens, mas pode acontecer também depois em temas amplos como o património, as artes, a cultura, o desporto, etc, etc. Bem, eu acho que estou mesmo a chegar ao fim do meu tempo, de acordo com o sinal que me fazem, e portanto vou terminar por aqui e ficarei disponível naturalmente para as questões que entendam colocar, e se não tiver, ou se tiver oportunidade, ainda acrescentarei depois um ou outro projeto mais específico ao qual gostaria de dar algum detalhe. Obrigada. Muito obrigada desde já. Passaremos então à próxima oradora, doutora Bárbara Dias, que tem um mestrado em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova de Lisboa. Desde muito cedo que iniciou o seu percurso a trabalhar ou a colaborar de alguma forma com o poder local. Atualmente é a nossa mais nova presidente eleita para uma junta de freguesia. Vou-lhe passar a palavra. Boa tarde a todos. Desculpem lá. Pronto, como estava a dizer, boa tarde a todos. Desde já agradecer o convite para estar aqui a partilhar um bocadinho da minha experiência. Eu vou centralizar muito a minha intervenção naquilo que é a minha experiência enquanto autarca jovem. Como já foi dito, eu comecei a minha intervenção cívica e de cidadania aos 9 anos de idade, quando integrei o grupo de escuteiros aqui da minha freguesia, e foi a partir daí que comecei também a desenvolver um bocadinho aqui o sentido à comunidade e tentar, como lá nos escuteiros nós temos um slogan, digamos assim, que é deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos, e eu desde pequenina que tive sempre esta coisa de tentar melhorar aquilo que estava à minha volta. Fiz também parte da Associação de Estudantes, quando estava no 12º ano, e depois quando integrei a faculdade também fiz parte da Associação de Estudantes, e foi na Associação de Estudantes que também desenvolvi muito
aquilo que é a defesa dos interesses dos estudantes. Nós debatemos muito pelas causas sociais, tentar fazer com que os nossos colegas não deixassem de estudar porque terem alguma dificuldade económica, e foi uma experiência muito gira que recomendo a todos. Atualmente sou Presidente da Junta, fui eleita, não sou a mais nova Presidente da Junta do país, mas presumo que seja uma das mais novas. Se calhar se formos às dimensões das freguesias, talvez seja, não sei, se é um estudo que se podia fazer a nível nacional, mas infelizmente ainda são muitos poucos os jovens que participam ou que estão à frente na dianteira de muitos projetos autárquicos. Então, quando nós passamos para o nível, já de freguesia são poucos, quanto mais a nível camarário e a nível à frente de uma Assembleia Municipal. Penso que seja um caminho que podemos fazer todos, incluindo os mais jovens. Vou falando um bocadinho aqui também da experiência que tive durante a campanha autárquica e mesmo agora durante toda a minha experiência enquanto Presidente da Junta. Há aqui um mito que eu quero desconstruir. Costuma-se ouvir muito na televisão que os jovens não querem saber de política. E a verdade, o que nós vemos durante a história é que foram muitas as protagonistas e os protagonistas que lutaram por causas políticas, não é? Mas não deixam de ser causas. Por exemplo, temos a Malala, temos a Greta Thunberg, que ultimamente é muito falada, sobretudo nesta geração, e temos milhares de jovens que X em X meses saem às ruas para lutar por uma maior ambição climática. Portanto, quando se ouve que os jovens não querem saber de política, na verdade é uma falácia, é errado. Os jovens não querem é saber ou não estão tão sensibilizados para as questões mais elaboradas da política, porque por causas, e o ambiente então é um exemplo fantástico que os jovens se mobilizam para tentar melhorar o nosso planeta e tentar sensibilizar os agentes políticos e as empresas para terem mais ambição climática, mais cuidado com aquilo que é de todos. E é fantástica a quantidade de jovens que saem às ruas e que cada vez mais têm atenção às questões climáticas. E a pergunta que se impõe é: como é que podemos fazer com que os jovens participem mais? Aqui vou-me focar mais na questão autárquica, mas também acho que a nível nacional se poderá assemelhar. Incentivar, principalmente, vamos começar por incentivar os jovens por causas. Por exemplo, na escola, poderemos incentivar, por exemplo, a Associação de Estudantes com ações para como é que poderemos melhorar a nossa escola, como é que poderemos melhorar o recreio, como é que poderemos melhorar as salas de aulas, tentá-los trazer também ao debate e tentar fazer com que eles desde cedo, desde pequeninos, comecem a ganhar esta sensibilidade para o que é que eu posso fazer, o que é que o meu contributo vai fazer para melhorar aquilo que me rodeia, os meus colegas e a escola, a minha casa, etc. Apostar muito nas questões climáticas, porque já vimos que é uma área em que os jovens se interessam e que estão cada vez mais sensíveis. As questões também de igualdade de género também é uma questão que cada vez mais os jovens se mobilizam e também pode ser uma forma também de os motivar a participar mais. E, claro, a questão dos bairros, das freguesias, que é aqui onde as freguesias entram através, por exemplo, de várias atividades como o orçamento participativo, entre outras. Diria que nós temos que começar também a apostar muito nas plataformas digitais. Nós costumamos dizer muito aqui no mundo político, autárquico, que nós temos que nos aproximar das gerações mais novas muito nas plataformas digitais. Isto parece que é um bocado difícil porque nós falamos de proximidade e quando falamos de proximidade falamos de uma proximidade física, mas esquecemos que, sobretudo durante estes últimos 2 anos, a proximidade física deixou-se ficar um bocadinho para trás e nós temos que cada vez apostar mais nas plataformas digitais. Coloquei aqui algumas que são bastante conhecidas pelos nossos jovens. O Facebook já não é tanto para jovens, mas também se pode apostar no Instagram, no WhatsApp e no TikTok. E, por exemplo, foi isso que eu fiz durante a minha campanha. Durante a minha campanha autárquica, eu tentei divulgar a minha ação de campanha e as minhas ideias através das redes sociais e também colocando muito perguntas, quer nas stories, quer
quer mesmo nos posts que se fazia, também para ver se as pessoas teriam alguma ideia ou então alguma questão sobre o meu projeto, não é? O meu projeto político. A verdade é que correu muito bem, sobretudo em stories, quando se perguntava o que é que achas sobre este tema, a verdade é que havia muita gente, muitos jovens que aderiam e que respondiam, olha, eu gostava muito que vocês fizessem um parque de workout, olha, eu gostava muito que vocês fizessem uma orquestra juvenil. E nós adaptámos muito essas ideias também no nosso programa eleitoral e acho que foi uma dessas razões que nós tivemos muitos jovens a dirigirem-se a urnas e muitos jovens também a aderirem ao nosso projeto, mas lá vou. Usar uma comunicação atrativa, a forma como nós nos dirigimos atualmente, temos que repensar. As gerações mais novas gostam muito do visual, não tanto a mensagem obviamente que também conta, mas gostam muito do visual e nós tentámos fazer isso durante a campanha e tentámos encontrar assuntos que os interessasse, por exemplo, a questão do Dia Mundial das Redes Sociais, a questão da elevação da Baixa da Banheira, que é a terra onde presido a vila, que é para eles também se perceberem um bocadinho mais da história da terra. Por exemplo, nos Santos Populares fizemos umas brincadeiras muito giras com quadras, que teve imenso alcance e houve muitos jovens que entretanto também mandaram mensagem com algumas quadras, estava muito engraçado. E, sobretudo, estes eram os nossos outdoors. E como podem ver, a minha lista, tínhamos muitos jovens, sobretudo mulheres, a participar, o que também é um fator de trazer muito mais jovens a participar, porque se nós não abrirmos a participação a jovens e não possibilitarmos que eles estejam nas listas, também não podemos esperar que os amigos deles e os colegas deles também se interessem pelo projeto e também venham a participar, porque o que se verifica quando nós olhamos para as listas, sobretudo autárquicas, é que ainda existe aquela coisa de tentarmos pôr pessoal menos jovem, digamos assim. E a verdade é que isso é bom, nós temos que equilibrar, temos que pôr pessoal mais jovem e pessoal menos jovem, mas a verdade é que com equipas mais jovens nós conseguimos atrair também a participação dos mais jovens. Neste outdoor, por exemplo, nós tentámos ir aqui para o Val da Amoreira e tirar esta fotografia, e por trás tem o Nemias Esqueta, que é um jovem que não sei se já ouviram falar na televisão, que é de Val da Amoreira, que neste momento é o primeiro português a ser jogador da NBA, portanto também é um exemplo para todos os jovens do Val da Amoreira, e nós também tentámos passar esta mensagem de que estamos atentos e estamos também com os jovens da nossa terra. Como eu estava a dizer há pouco, a nossa equipa era uma equipa bastante jovem, em 8 tínhamos aqui 3 jovens, portanto, 3 jovens neste caso, portanto a nossa média de idade estava cerca de 30 e qualquer coisa anos, o que é bastante positivo e também atrativo para as gerações mais novas. Nós tentámos, como eu estava a falar há pouco, nós tentámos fazer uma campanha muito participativa e muito também vocacionada para as redes sociais, para o digital, também saímos muito à rua, mas apostámos muito na participação de construam connosco o nosso programa eleitoral. Nós fizemos uma sessão Zoom, como está aqui na imagem, e também durante os posts, como estava a dizer há bocado, também fomos perguntando. Obviamente que durante a campanha, nós fazemos bastante campanha porta a porta, também fomos perguntando, então, e o que é que acha que nós devíamos fazer aqui para melhorar a nossa terra? Porque o nosso lema era a nossa terra tem futuro, e nós apostámos muito na nossa terra, que era para também dar um ar de é nosso, é de todos, uma coisa inclusiva, que toda a gente tivesse aquele sentimento de pertença, sobretudo os mais jovens, que cada vez mais nós temos a noção que parece que não têm noção do espaço que é comum, estão muito para dentro de casa, então nós tentámos passar esta mensagem: a terra é de todos, a terra é nossa, e todos nós temos o nosso contributo para a tornar melhor. Mais uma vez, aqui está a minha lista, como podem verificar, somos muito jovens, e eu estou muito contente porque efetivamente nós éramos uma lista que se diferenciava mesmo por isso. O facto também de eu ser uma cabeça de lista jovem também fez com que pessoas jovens se aproximassem, e isto também é muito importante, porque muitas das vezes questionamos porque é que os jovens não participam mais, e esquecemos que existem atualmente muitos poucos protagonistas jovens
na política portuguesa. Aliás, não é só na política portuguesa, mesmo como comentadores, quando nós ligamos os jornais, atualmente não há nenhum comentador jovem. Ou seja, se nós não conseguirmos comunicar com os jovens, com pessoas que sabem comunicar com os jovens e pessoas mais jovens, também não podemos estar à espera que os jovens por si só também participem, porque por mais que pessoal, obviamente que também há pessoal mais velho que sabe falar com o pessoal mais novo, mas a verdade é que nós também temos que saber chegar ao pessoal, aos jovens da nossa geração. E se eu, com 29 anos, muitas das vezes já tenho dificuldade de chegar e de falar com pessoas de 18 anos, porque nós cada vez estamos a aproximar de uma geração que muda muito rapidamente. O meu crescimento, senti que era um crescimento lento, e atualmente, quando eu olho para outros jovens, vejo que é um crescimento acelerado. Se nós não fazemos pressão para haver também comentadores mais jovens, jornalistas mais jovens, também não podemos esperar que os jovens também se interessam. Os resultados desta lista, como estava a dizer há pouco, da lista que tinha muitos jovens, fez com que nós elegêssemos uma presidente de junta jovem com menos de 30 anos. Aqui do distrito de Setúbal sou a presidente mais jovem do distrito, da área metropolitana de Lisboa talvez, a nível nacional sou uma das mais novas. Em 8 eleitos na Assembleia de Freguesia, 4 são jovens com menos de 30 anos, portanto metade. E, por exemplo, na mesa da Assembleia de Freguesia, que é o órgão máximo, um dos órgãos máximos da freguesia, temos 2 secretárias da mesa, mesmo para dar o exemplo de aqui nós queremos aproximar cada vez mais os jovens. Quais são as atividades que as juntas podem promover para aproximarem e envolver, que eu acho que isto também não é só aproximar, também é envolver, que é muito importante, o poder local e os jovens. Nós temos propostos queremos promover várias atividades que acho que pode não fazer com que os jovens participem desde logo de início, mas fica-lhes ali o bichinho. Desde logo, o Eu Presidente da Junta, que é uma iniciativa que muitas juntas de freguesia já têm feito. Aliás, eu não estou a inventar a roda aqui de nada, aquilo que nós vamos dizendo aqui são receitas que já estão aplicadas e que qualquer junta pode replicar, basta ter uma pessoa com vontade à frente e uma pessoa que queira chegar aos jovens para poder replicar e para poder fazer com que os jovens participem na vida ativa da freguesia. O Eu Presidente da Junta é lançar basicamente um desafio para os jovens participarem num concurso, para passarem um dia inteiro comigo. Vão perceber o que é que o Presidente da Junta faz e, ao mesmo tempo, vão perceber quais são as competências de uma junta e já estão muito mais sensibilizados para essa questão. Temos a questão da Assembleia de Freguesia Jovem, que não é mais do que replicar aquilo que já é feito com o Parlamento dos Jovens, só que para a dimensão mais afeta a freguesia. Temos o orçamento participativo, que é uma coisa super simples de se fazer, tipo, é só dotar um bocado do nosso orçamento para, por favor, dá-nos uma ideia que vamos meter à votação e, se for boa, nós vamos implementá-lo. Isto também incentiva e estimula os jovens a pensarem mais, pode ser sobre o seu bairro, pode ser mesmo aplicado às escolas, mas o facto de chamá-los a participar é muito positivo. E temos aqui algumas ideias que foram ideias que nos foram dadas por jovens que não estavam incluídos nas nossas listas, mas que gostavam muito de ver implementado na nossa freguesia. Por exemplo, a questão de uma orquestra juvenil. Nem todos os jovens, porque nós vimos de uma freguesia que tem algumas vulnerabilidades económicas, nem todos os jovens têm capacidade para ter um instrumento de música, mas gostavam de aprender a tocar música. Um piano, um violino não é propriamente um instrumento barato, mas se houver uma orquestra que faça... Que nós conseguimos estimular e que tenham lá os instrumentos, provavelmente os jovens vão se interessar e vão ir. E a cultura, tal como a educação, é importante numa sociedade. E a sociedade não evolui sem educação e sem cultura. Por exemplo, o espaço de workout, cada vez mais esta geração está muito mais sensibilizada para as questões do exercício físico e da saúde. E na nossa freguesia quase não existe espaço de workout. Isso foi algo que nós ouvimos que eles gostavam de ver implementado na freguesia, nós colocámos no nosso programa eleitoral e a verdade é que o resultado está à vista. E a questão de uma coisa super... Acho que isto está tudo mal escrito. Bicicletas, peço desculpa pelo erro. Bicicletas e trotinetes de uso público, ou seja, dotar uma parte de bicicletas e de trotinetes para
o uso de toda a gente da freguesia. São ideias super simples, que são fáceis de implementar, mas a verdade é que aproximam os jovens porque veem que alguém ouviu-nos e alguém operacionalizou aquilo que nós queríamos. E temos a questão dos programas de intercâmbio, também tentar apelar para a questão da Europa, para a questão que nós não somos, Portugal não é uma ilha, a Baixa da Banheira e o Val da Moreira não são uma ilha, mas que existe para lá de Portugal, para coisas para além das nossas barreiras. E claro, é para a minha rua que estamos numa geração predominantemente digital, e se nós conseguirmos fazer uma app que faz com que eles consigam em tempo real dizer o que é que está mal na sua rua, olha, está aqui um buraco na rua X, e nós vamos lá resolver, também é uma forma também de, bem, este pessoal está mesmo atento àquilo que eu estou a fazer e também aproxima-os muito mais. Isto para dizer que isto não são, eu não acabei de dizer aqui coisas que são novas ou que não inventei uma receita nova, basicamente repliquei aquilo que já existe noutros sítios. Se formos a outros países, existem muitos mais protagonistas jovens do que se vê em Portugal. E a verdade é que protagonistas jovens levam com que os jovens também se interessem e também comecem a fazer questões. Eu cada vez que estou na rua, as pessoas, quando eu digo que sou presidente da junta, o pessoal mais novo fica todo assim a olhar para mim, mas você tem quantos anos? E quando eu digo que tenho 29 anos, eles pensam, nós pensávamos que os presidentes da junta eram mais velhos. Eu disse, podem ser mais velhos, como podem ser mais novos, nunca se sabe se vocês daqui a uns aninhos também não são vocês os presidentes da junta. E tentar envolvê-los e falar com eles, um bocadinho descermos do nosso pedestal e descermos para falar também ao mesmo nível que eles. Eu acho que isso é muito importante também para os aproximarmos da vida política e aproximarmos também não só do poder local, mas também dos presidentes, porque nós não somos pessoas diferentes deles e eles têm que começar a perceber disso, que somos pessoas como eles e que temos sentimentos, que temos ideias e que precisamos deles como precisamos de toda a gente. Portanto, espero ter respondido à maior parte das perguntas que nos enviaram. Tentei me inspirar mais ou menos naquilo que foram as orientações e estou disponível para qualquer pergunta. Obrigada. Ok, muito obrigada. Vamos então passar às nossas duas próximas oradoras que vieram do Colégio de Santo André e vão-nos dar um testemunho direto da sua forma de participação. Temos a professora Ana Fernandes Lopes, que é de Biologia e Geologia, e temos também a Diana Santos, que é aluna do colégio, do 12º ano, do curso de Ciências e Tecnologias, e que nos vão explicar como é que foi a sua participação e envolvimento no projeto Assembleia Municipal Jovem. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço o convite para partilharmos a nossa experiência e esperemos que com a nossa participação consigamos incentivar e ajudar outros professores, outros docentes e mais alunos a quererem participar ativamente na vida do concelho onde habitam. A nossa experiência este ano foi a primeira vez que o colégio concorreu à Assembleia Municipal Jovem. Nós somos do concelho de Mafra. Foi o primeiro ano que o nosso colégio participou ativamente desculpem, agora estava a faltar a palavra, neste desafio lançado pela Câmara Municipal de Mafra a todas as escolas do concelho. Este projeto existe há 2 anos letivos e é uma forma que a Câmara tem de chegar aos jovens e acaba por incentivá-los a querer participar de uma forma ativa, explorando o campo da cidadania e mostrando que é possível eles terem voz ativa e terem ideias que depois são concretizadas no nosso concelho. O concelho de Mafra tem uma camada de jovem muito grande comparativamente a outros concelhos a nível nacional e, portanto, é uma boa forma de perceberem que é possível, mesmo logo desde muito cedo, participarem na vida política do concelho. Como é que funciona a Assembleia? Existe um grupo, o próprio presidente da Assembleia Municipal de Mafra dirige-se como equipa a todas as escolas do concelho, é feito um convite às escolas para que participem de forma ativa, lançam o desafio às escolas, reúnem com todos os alunos que estejam interessados em participar neste projeto,
É feita uma reunião de apresentação onde é dado a conhecer o modo de funcionamento da Assembleia e qual é o objetivo. O objetivo desta Assembleia é então dar a entender que existe uma verba na Câmara Municipal de Mafra que vai ser aplicada no projeto vencedor proposto por um grupo de jovens. Todas as escolas podem participar, desde o terceiro ciclo até ao ensino secundário. Há uma primeira etapa a nível de escolas onde é feita a escolha dos projetos vencedores. Este ano no nosso colégio foi no nosso colégio acabou por ser mais difícil devido ao Covid e, portanto, foi-me lançado o desafio se eu gostaria de participar com a minha direção de turma neste projeto. A minha direção de turma tem características muito particulares e são jovens muito altruístas e que gostam de participar ativamente. E, portanto, abraçaram esta ideia e, em conjunto, acabámos por chegar a um tema que consideramos de interesse. Como é que se podem chegar a temas? Eu acho que são uma das questões. Como é que podemos ter ideias para temas para levar à Assembleia Municipal Jovem? Eles acabaram por analisar e tentaram, entre eles e entre familiares e amigos, conversarem o que é que lhes fazia sentido, o que é que sentem que fazia falta no concelho. Portanto, uma ideia que gostassem de ter um bocadinho melhorado no concelho, e chegaram a este projeto, a esta ideia, que a Diana depois explica que ela foi a líder da equipa que acabou por vencer a Assembleia Municipal Jovem do ano letivo anterior, e apresentámos a nossa ideia a nível de escola. Foi aceita a nossa ideia e levámos isto à Assembleia Municipal Jovem, onde eles têm todas as escolas, dividido por terceiro ciclo e secundário, têm a possibilidade de apresentar o seu ponto de vista, defender o seu projeto, ouvir as outras escolas, responder às questões, saber e aprender a lidar com críticas que possam ser colocadas durante a apresentação dos projetos. Também acabam por ganhar alguma experiência em estar a expor as suas ideias perante um público que não conheciam, estão a expor as suas ideias perante os órgãos de poder local, os representantes dos órgãos do poder local, o vereador da Educação, o presidente da Assembleia Municipal de Mafra e o senhor presidente da Câmara de Mafra também está presente. Depois de todos os projetos estarem expostos, todas as escolas que participam votam, é feita uma contagem de votos e o projeto vencedor vê a sua ideia aplicada e onde a verba que já estava reservada para pôr o projeto em funcionamento, aplicar. Portanto, por um lado, eles pensam e envolvem-se ativamente na organização do sítio onde vivem, num aspecto que gostariam de ver melhor, e por outro lado, percebem que realmente os órgãos de poder local vão dar ouvidos à sua ideia e ao seu projeto e aplicam, vão concretizar aquilo a que os alunos propuseram. Eu estou a falar assim em termos gerais, vou então passar a palavra à Diana, que vai explicar um bocadinho melhor como é que funcionou, qual foi a ideia que tiveram e como é que funcionou aquele dia que passámos em Assembleia a ouvir todas as escolas e como é que correu. Obrigada. Boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade de estar aqui a falar e a ouvir também. O nosso projeto chama-se o Ponto Seguro. Consiste na criação de cacifes, ou seja, de pontos seguros nas praias do concelho, de maneira a torná-las mais seguras ainda. Nós, enquanto jovens, as praias eram um sítio que nós frequentamos bastante e sentimos um bocado a necessidade de conseguir proteger, se calhar, os nossos bens de uma melhor forma. Estávamos um bocadinho indecisos, não sabíamos bem que projeto é que íamos agarrar, tendo em conta que havia muitas coisas, houve muitas ideias em cima da mesa, mas este pareceu-nos assim o que foi mais... Nós tivemos a ideia, foi mesmo, pronto, é isto e ponto final. Tal como a professora Paula disse, peço desculpa, houve um dia em que passámos na Assembleia e tivemos a ouvir as outras propostas. Foi muito bom para nós conseguir perceber como é que funciona uma votação, como é que funciona a apresentação. Acho que crescemos não só em termos de... crescemos muito em termos sociais, em termos de aprendermos a falar uns com os outros e estávamos todos muito nervosos, podíamos falar à frente de muitas pessoas
e de pessoas que, como a doutora Bárbara Dias disse, nós olhamos para elas de cima e é bom podermos sentir-nos a essa altura, sentir-nos um bocado assim importantes e realmente ver que foram investidos 20.000 euros no nosso projeto, que havia essa possibilidade, fez com que nós quiséssemos mesmo levar isso para a frente, porque era uma grande responsabilidade e nós abraçámos o projeto dessa forma. Tivemos muita sorte porque sempre tivemos professores que nos incentivavam a participar em coisas deste género e que nos estimulavam e que não só nos incentivavam como acabavam por possibilitar isso e às vezes nós estávamos assim um bocadinho de pé atrás, será que é boa ideia, será que não é boa ideia, mas acabou por correr tudo muito bem e acho que foi uma excelente participação e foi uma excelente experiência que sem dúvida será para repetir e pronto, acho que aprendemos em várias partes da nossa vida e pronto, acho que foi bastante útil e nos ajudou enquanto pessoas e enquanto alunos porque nos mostrou que às vezes nem tudo é a escola e apesar da escola ser algo muito importante, as pessoas que nós somos e nós aprendemos não só na escola mas nas atividades que fazemos fora da escola e acho que nos deu um bocado essa noção e é mesmo algo porque eu acho que todos os alunos deveriam participar ou pelo menos ter a possibilidade de participar. E pronto, obrigada. Obrigada, Diana. Houver tempo, que não sei se sobra, havia aqui uma questão. Diga. Sim. Tinha sido colocada, eu ia só pôr uma questão. Sugestões para trabalhar o tema com alunos do segundo ciclo. Eu penso que poderia ser, como o segundo ciclo, neste caso da Assembleia Municipal, ainda não é uma coisa, não é facilitador nessas idades, mas talvez organizar pequenas assembleias em escola, entre os mais novos, em que eles veem o projeto deles a poder ser realizado dentro da escola. A construção de um espaço, ou quem fala em construção, o arranjar, mesmo eles arranjarem materiais, uma zona que gostassem de ver melhorada, proporem à direção escolar, portanto, começar no interior da escola para depois perceberem que podem crescer para o exterior. Era só uma ideia, porque os mais pequeninos normalmente estão um bocadinho excluídos aqui desta parte, mas poderia ser uma ideia de trabalho com os mais novos. Muito obrigada por essa ideia e eu já agora aproveito de ter aqui ainda a Diana e gostava de lhe pôr uma questão. Se tu tivesse uma mensagem para passar aos teus colegas que estão na escola e aos professores para de alguma forma implementar este tipo de interação, o que é que tu davas em termos de conselho? Ok, então eu acho que nós temos de ser a mudança que queremos ver no mundo. Acho que se queremos ver algo acontecer, temos mesmo de nos esforçar e de perceber que não importa a idade que temos, nós podemos ser ouvidos e acho que não nos devemos esconder e acho que os professores, pelo menos o que eu sinto é que tendo essa sorte, nos devem fazer com que nós acreditemos em nós mesmos e no poder que nós temos e explorar um bocado as nossas capacidades para além da escola, porque muitas vezes, neste tipo de coisas, muitas vezes o que não interessa se somos melhores alunos, se temos melhores notas e acho que nos faz falta enquanto jovens para participarmos nisto, também acreditarmos em nós e acreditarmos que nem tudo se resume às notas e é isso tudo. Acho que pronto. Muito bem, Diana, muito obrigada. Já agora aproveito também que ainda temos 2 ou 3 minutinhos para completar o nosso tempo, de pôr uma questão idêntica, embora em sentido contrário às nossas outras duas oradoras. Irei começar então pela doutora Ana Vicente, se não se importa. O que é que acha que poderiam fazer a nível do poder local para atrair ou para chamar a vocês, alunos, e incentivá-los a participar? Eu gostava de sublinhar que uma das preocupações que devemos ter hoje, agentes do poder local, professores ou educadores, se quiserem em sentido mais lato, e eu diria cidadãos em geral, é exatamente o problema da participação. Eu acho que estamos aqui perante excelentes exemplos, por um lado da nossa jovem presidente de junta de freguesia, por outro lado da nossa jovem Diana, com a sua participação no projeto de escola, mas efetivamente uma das coisas que mais nos preocupa hoje em dia é exatamente a maneira como conseguimos mobilizar os jovens por um lado e a população em geral por outro. São imensos exemplos. Eu acabei
por não me focar em nada em particular, mas aliás é muito interessante ouvir este caso de Mafra. Gostava de sublinhar, por exemplo, que nos meus tempos ainda de Presidente de Câmara, uma das coisas mais interessantes que vi ocorrerem ao lado, nem sequer foi no Conselho de Palmela, foi no Conselho de Sesimbra, foi exatamente a ideia da Assembleia Municipal de Jovens, creio até que terá sido um dos municípios pioneiros nesse projeto, mas há outros projetos, desde, enfim, os que resolvem exatamente problemas de espaço físico, onde os jovens habitam e que através da sua participação em projeto para o qual a escola foi desafiada, aí sim têm um contributo para alterar o espaço onde estão a habitar, com naturalmente obras e intervenções realizadas pela Câmara Municipal, mas também é possível desafiar os jovens e, portanto, eu diria que quando vamos dentro da escola é relativamente mais fácil nós mobilizarmos e suscitarmos a participação, porque eu acho que os jovens percebem diretamente e interessam-se diretamente pelas questões que ali são levadas. O problema, algo diferente, e é aqui que eu acho que é muito importante continuarmos a trabalhar, por um lado os agentes do poder local, por outro lado os professores, os próprios alunos, é como é que podemos fazer sentir que o espaço onde habitamos é um espaço que tem que ser gerido por todos. Naturalmente as autarquias têm competências próprias, mas a escola tem um papel e dentro da escola, para além dos professores, dos auxiliares, há os jovens, há os pais. Um dos projetos, por exemplo, desenvolvido pela Câmara Municipal de Palmela, e foi agora, recentemente, portanto, nestes últimos anos, eu não sou Presidente de Câmara há 8 anos, mas, por exemplo, um projeto que me pareceu muito interessante foi aquele que envolveu a escola com professores, a autarquia, desculpem, com professores, com pais e a autarquia. E qual era o tema? Ajudar os pais a resolver questões que todos os pais têm, por exemplo, na relação com os filhos e na relação com a escola. Muito importante. A autarquia também pode ser facilitadora, muitas vezes, de projetos deste tipo e de diálogos que são muito importantes, mesmo para quem está dentro da escola. Então, aqui qual será a chave? Na minha opinião, a de dizer que, bem, a autarquia é parte da nossa vida, quer dizer, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, a Assembleia Municipal são parte da nossa vida. Julgo que a chave aqui é o desmistificar a tal ideia de que não estão lá eles, os políticos, não é? É muito giro ver a Diana como Presidente de Junta, enfim, eu na altura também fui a Presidente de Câmara mais jovem do país, há séculos, não é? Tinha 35 anos e de facto é muito interessante isso e eu revejo nesta afirmação que a Joana, desculpem, que a Bárbara faz, quando diz que, pois, nós somos iguais a eles, exatamente, ou seja, os participantes no poder local são mulheres, homens, jovens, gente mais idosa, que têm, enfim, vive nas comunidades, conhece as suas terras, habita nas suas terras e portanto, dispõe-se, não é, a ter um tipo de participação. Isso não o torna diferente dos outros. Julgo que esta é uma questão central. Somos iguais do ponto de vista da nossa cidadania e das nossas preocupações enquanto seres humanos. Ok, muito obrigada. E agora, para terminarmos, uma vez que o nosso tempo está também a chegar ao fim, passava então para terminar a palavra à doutora Bárbara Dias. Peço desculpa, mas eu não sou nenhuma doutora, não tenho nenhum curso de que me dê esse título, no máximo sou engenheira. Eu quero reforçar aquilo que a Ana Teresa Vicente reforçou há pouco, que é muito importante nós também passarmos a mensagem que a Junta está lá para toda a gente e, sobretudo, eu acho que nós temos que sair dos nossos gabinetes, da nossa Junta de Freguesia e nos deslocarmos mais às escolas. Por um lado, também para perceber quais são efetivamente os problemas das escolas, não só a nível estrutural, mas também a nível social e também para podermos falar com os alunos. Para eles também, é aquilo que eu te dizia há bocado, para eles não perceber, para eles não terem aquele mito de que nós, só por sermos presidentes de alguma coisa, ou deputados, ou outra coisa qualquer, somos diferentes deles. Nós também somos pessoas de carne e osso, e também temos ideias, mas as nossas ideias não são suficientes para levar a nossa terra avante, e que eles também são importantes no processo. Há aquela frase mítica do não perguntes o que podes fazer... não perguntes o que podes fazer pela terra, faz, e então acho que é muito esta mensagem. Não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, Exatamente. foi John Kennedy que disse.
Exatamente, É muito uma frase obrigada, do John Lorena. Kennedy. Estava a ter aqui, Do Presidente John Kennedy. exatamente, estava a ter aqui agora uma... O que é que o teu país pode fazer por ti? Pergunta antes o que é que tu podes fazer pelo teu país. Exatamente, e isto é muito adaptado à freguesia, eu acho que se deve replicar e se deve ir mesmo ter com os jovens e perguntar o que é que tu queres que nós façamos e ir junto deles. Eu acho que a proximidade e fazer o... Nós, os escuteiros, já agora temos uma coisa chamada Ask the Boy, pergunta ao rapaz, e acho que é mesmo isto, é nós, a junta de freguesia, sair às escolas e perguntar o que é que, às escolas e aos jovens, o que é que vocês querem que nós façamos, que é para eles também se aproximarem mais e sentirem que nós conseguimos ouvir a sua voz e levar a sua voz, concretizar as suas ideias e a sua voz. Muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, possivelmente haveria mais que falar sobre a participação da escola no poder local. O mail que nós temos está disponível para enviarem algumas questões ou dúvidas mesmo que tenham e que poderemos mais tarde responder ou fazer chegar às nossas oradoras. Agradecemos desde todos a vossa presença. Muito obrigada, especialmente à Diana, que veio aqui prestar um testemunho na primeira pessoa da sua participação no poder local. Desejo basicamente um bom Natal a todos, uma vez que se aproxima essa época. Muito obrigada a todos e até uma próxima vez.